3. Efésios 3, versículos 11 até o versículo 12. A leitura. Efésios 3, de 1 a 13, não 12, de 1 a 13. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a minha glória. Os irmãos, o capítulo 3 da carta de Efésios aos Coríntios, Paulo vai, carta de Paulo aos Efésios, Paulo ele vai tratar das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo ele vai falar o quanto a igreja é rica em Cristo Jesus. Ele vai orar pela igreja, ele vai orar, ele vai começar essa oração aí a partir do versículo 14, em onde ele vai falar dessas riquezas em Cristo. Mas aqui ele já começa a falar sobre isso. E aqui, antes de passar essa exposição dessa riqueza de Cristo, ele alerta a igreja que a igreja não venha se desfalecer na fé por causa das tribulações dele. Ele vai dizer, ele disse aí logo no primeiro versículo, que ele era um prisioneiro. Ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo estava preso em Roma. Por quê? Por pregar Cristo Jesus. E ele vai dizer no último versículo: portanto, por causa de tudo isso que ele está dizendo, porque eu estou preso em Roma, eu quero, ele diz, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, a preocupação de Paulo é que a igreja perdesse aquela perseverança, perdesse aquele ímpeto, aquela vida, aquele amor pelo Senhor, por causa da prisão dele. Então ele faz, antes dele orar, ele faz essa colocação entre o que ele termina no capítulo 2 e o que ele vai fazer a partir do versículo 14. É interessante que do capítulo 1, logo do início, nós vimos que Paulo expõe
no primeiro capítulo, ele expõe o soberano propósito de Deus, a soberania de Deus, que tinha um propósito de escolher, de redimir a sua criação, de redimir os seus escolhidos, levar salvação, e ele põe isso no capítulo 1. Ele põe no capítulo 2 a questão da vida do homem, da natureza humana sem Cristo, que essa natureza humana sem Cristo é composta de gente que está morta nos seus delitos e pecados, está sujeita ao inimigo, e quando chega no capítulo, no final do 2, ele vai mostrar o processo que Deus usou de reconciliar o homem pecador, condenado, com Deus. E ele diz mais, olha, Deus, em Cristo, ele reconcilia o homem a Deus e reconcilia o judeu com o gentio. Ou seja, ele está incluindo os gentios no processo de salvação. Aqui nesse texto nós vamos ver algumas coisas. Então eu já falei que Paulo estava preso em Roma. Ele estava preso porque foi pregar Jesus, Cristo crucificado, morto, ressurreto, e ao pregar isso, ele foi preso. Então Paulo não estava, ele faz questão de colocar isso aí no início do texto, porque ele não queria que eles achassem que ele estava preso porque cometeu algum crime. Ele não estava preso porque ele cometeu crime. Ele estava preso porque ele simplesmente pregou a Cristo ressurreto. E nesse texto ele vem falar ele usa uma palavra por diversas vezes, falando de um mistério revelado. Infelizmente, Paulo cita, infelizmente, eu quero dizer que infelizmente hoje isso não é entendido muito bem. Ele cita essa expressão, esse mistério em Romanos, ele cita em Coríntios, ele cita em Colossenses, o texto lido na liturgia, ele fala sobre isso, sobre esse mistério, e aqui ele fala sobre esse mistério revelado. Algumas pessoas pensam que Paulo está falando de algum mistério, que Deus deu a ele um mistério, usam essa expressão que Deus fala em mistério. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele esclarece de forma bem clara quando ele não está falando de um mistério totalmente oculto, no sentido de que ninguém sabia de nada. Não, porque ele vai dizer no texto que o mistério que Deus havia guardado era que os gentios seriam salvos. Mas isso, você pode dizer assim, mas isso não era um mistério. Porque nós vimos nos Salmos, o salmista dizendo que todas as nações viriam adorar o Senhor. Então já era conhecido de Davi, já era conhecido de Isaías, quando Isaías diz que o Egito é o meu povo, falando em nome de Deus dizendo, o Egito é meu povo, a Síria vem me adorar. Então não era um mistério. Mas qual é o mistério que Paulo está dizendo? Que Deus não revelou no Antigo Testamento, é que Deus iria trazer os gentios através de Cristo. Isso profecia nenhuma do Velho Testamento fala. Eles falam que os gentios viriam ao Senhor, mas não falam como ele viria. Então o que estava oculto era a forma com que Deus iria usar para trazer o gentio. Então não era como o judeu achava, não era através da lei. Aí nós vamos entender Paulo confrontando os judeus no livro de Gálatas, quando ele diz que, olha, não é para que o gentio não precisa de ser circuncidado, ele não precisa de guardar a lei, porque ele não está submisso mais à lei. Então ele mostra isso, que não era através da lei, mas era através da graça. Se você pensar bem, é o que ele diz no capítulo 2, que ele vai dizer no capítulo 2, olha, pela graça nós somos salvos. Jesus já havia enviado os apóstolos às nações. Se você lembrar, no final do livro de Mateus,
existe a grande comissão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a ordem dada era para que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Por isso a igreja do Senhor em Atos já tinha começado isso. A ordem foi dada em Atos Apóstolos, quando ide e pregar a todos os confins da terra, e através da perseguição em Jerusalém, a igreja começou a fazer isso, fazer tudo isso. Agora, o que nós precisamos de chamar nossa atenção aqui, nesse texto, é que Paulo está dizendo que há insondáveis riquezas de Cristo nesse mistério, qual ele diz, e a manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde o século oculto em Deus, e criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados, potestades, nos lugares celestiais. Meus irmãos, Paulo está dizendo aqui que a igreja agora tem acesso a Deus. Ele diz isso aí no versículo 11: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a igreja de Éfeso não podia perder de vista o que a igreja era. A igreja não podia perder de vista que a igreja tinha por objetivo levar esse evangelho a todos os cantos, que através desse evangelho eles iriam, além de levar salvação, o texto diz que os principados e potestades nos lugares celestiais iriam conhecer a multiforme sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus seria mostrada agora nos lugares celestiais pela ação da igreja. Eu tenho falado que um dos problemas mais sérios que nós estamos enfrentando nos nossos dias, talvez não seja nem os desvios teológicos que nós temos. Eu creio que um dos problemas mais sérios que nós estamos vivendo hoje é a falta de entendimento de quem nós somos, em quem nós somos como igreja. Então, o que Paulo está dizendo é que a igreja iria mostrar esse mistério. Qual o mistério? Que através de Cristo, a reconciliação do pecador, do gentio, seria possível. Que agora a ira de Deus não estaria mais sobre o pecador. O que o texto está nos mostrando é que, na verdade, Cristo veio criar uma nova raça. Vocês pararam para pensar sobre isso? Vocês pensem nisso. Porque Adão gerou o quê? Adão, no seu pecado, ele gerou uma raça com uma natureza pecaminosa. Adão gera uma raça que ao ser concebido, cada filho herdeiro de Adão já é concebido em pecado. E aqui nós cometemos alguns erros, porque nós achamos que essa herança nossa, hoje mesmo eu escutei alguém falando assim: as pessoas morrem por causa de Adão. Eu falei: não é por causa de Adão, no sentido de causa do pecado de Adão. Nós não temos problema nenhum com o pecado de Adão. O pecado de Adão foi o pecado que ele cometeu, o problema dele. Nós não somos condenados por causa do pecado de Adão. Nós somos condenados por causa da natureza que Adão gerou a partir do seu pecado. Uma criança, ela nasce sem pecado. Haja vista o texto de Romanos, quando o apóstolo Paulo diz que os gêmeos, Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, o mais velho é Esaú, estavam no ventre da mãe, não tinham ainda pecado.
Ou seja, uma criança recém-nascida não pecou não, gente. Às vezes a gente confunde isso. Mas então o que ela herdou de Adão? Adão gerou uma raça que tem uma natureza pecaminosa, uma raça que é tendente ao pecado. O que Paulo está mostrando é que em Cristo, Deus está gerando uma nova raça. Uma raça que Paulo vai dizer lá no capítulo 6 de Romanos, versículo 14, que agora já nós estamos debaixo da graça e o pecado já não tem domínio sobre nós. Ou seja, a raça gerada por Cristo, ela é uma raça que não está mais sob o domínio do pecado. Então o que Paulo está mostrando aqui nesse texto é vocês que são da igreja de Éfeso, que são gentios, vocês sabem de uma coisa, a igreja ela tem que mostrar essa multiforme sabedoria de Deus. E qual é essa multiforme sabedoria de Deus? Deus gerou em Cristo uma nova raça, e esse grupo agora, que se chama igreja, pode chegar até Deus, tem acesso a Deus. Reparem que o acesso a Deus no Velho Testamento era um acesso através do sacrifício. As pessoas, eles sacrificavam, eles levavam, faziam todo aquele sacrifício para poder chegar até Deus. Isso começa lá no caso de Abel e Caim, nós já vemos isso. Então, agora, isso acabou, nós não temos mais que fazer sacrifício para chegar a Deus, nós podemos chegar a Deus simplesmente em nome de Cristo. Então, quando Paulo está falando desse mistério, o mistério era que nós poderíamos, a igreja, além de estar proclamando essa sabedoria de Deus, a igreja podia chegar até o Senhor com ousadia, com confiança. Ele diz no versículo 2, pela qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Quem é esse nele? É aquele nele que ele já começa lá no capítulo 1, nele, quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, pois nisso está a vossa glória. Eu sei que ninguém aqui vai se desfalecer nas tribulações de Paulo, mas nós podemos nos desfalecer na Covid. Nós podemos desfalecer com todos os problemas que nós estamos enfrentando neste mundo. Hoje, nessa conversa que eu estava tendo com um crente presbiteriano, que há muito tempo eu não via, ele falou comigo assim, porque esse vírus, não sei o quê, veio lá não sei de onde, não sei o quê. Eu falei, meu filho, deixa eu falar uma coisa, isso foi criado por Deus, e na hora certa ele saiu lá do camelo, do macaco, sei lá, do cervo, de onde ele saiu, não sei. Na hora certa ele saiu e entrou no ser humano. Sabe para quê? Para acelerar esse processo que nós estamos nele, para que a volta de Cristo seja rápida e essa nova raça vá morar na cidade santa. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós precisamos de ter algumas coisas que nós vamos entender. Primeiro, é que o plano redentor de Deus abrange todos os povos. Isso nós já sabemos. Há neste plano representante de todos os povos que foram atraídos a Cristo pela eleição de Deus, o Pai. Então, todos os povos. Por isso a Bíblia diz, ide e proclamai o Evangelho a todas as nações. Então, a igreja tem que fazer missão. Outra coisa é que esses povos são atraídos a Deus por Cristo. E a igreja, essa nova raça eleita pelo Senhor, para voltar a Deus,
Nós precisamos de entender isso. Adão, quando ele afasta de Deus, ele quebra esse relacionamento. Ele podia falar com Deus todo dia, então agora ele gera uma raça inimiga de Deus, e o plano de Deus, que era o mistério de Deus, era que todas as raças, todos os povos agora poderiam voltar a Deus. Aí, se você parar e fechar os olhos e pensar alguns textos bíblicos, aí você vai entender quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados. Aí você vai entender o que o autor de Hebreus diz, que nós temos livre acesso com ousadia ao Pai. Aí você vai entender todas as promessas relacionadas com a oração. Não porque você ora muito ou porque você é uma pessoa santa, você tem acesso a Deus, porque você tem um mediador. Esse era o grande mistério. Esse era o grande mistério. Então Paulo vem mostrar isso aí. Mas o grande problema que nós enfrentamos com tudo isso, por isso eu disse que um grande problema nosso hoje é a falta de entendimento da eclesiologia. Nós não entendemos sobre a igreja, esse é o problema. E aí nós vamos entender o seguinte: o homem no seu estado natural, ele não se aproxima de Deus. Vocês lembram de Adão e Eva? Pecaram, reconheceram que haviam pecado. O que eles fazem? Ouve que Deus estava chegando, eles correm de Deus, fogem. Olha o que aconteceu com Caim. Deus fala com Caim: Caim, você está com desejo no coração, toma cuidado. O que acontece? Caim, ao invés de se voltar para Deus e consertar a sua vida, ele vai lá e mata o seu irmão Abel. Então, o que nós temos visto é que o homem, no seu estado natural, ele foge de Deus. Ele não quer assumir sua real situação de dependente de Deus para a sua salvação. Ele quer mandar no seu nariz. Então nós encontramos pessoas que elas não querem, não adianta, elas não querem. E o homem, essa raça criada por Adão, ela não quer saber de Deus. Essa raça natural, não quer. Não adianta. Você muitas vezes, eu tenho falado isso, falei isso aqui esse dia na reunião de oração, não adianta. Eu tenho experiência suficiente para acompanhar pessoas durante anos, e depois a pessoa simplesmente pega tudo aquilo que ouviu e joga fora. E vira claramente: eu não quero, porque o homem sem uma ação de Deus no seu coração, ele não quer Deus. Por quê? Ele quer ser independente, ele quer ser livre. Ele acha que a prática do pecado é liberdade para ele. E isso não é verdade. E aí, meus irmãos, o que nós precisamos de entender aqui é que você pode estar numa situação dessa. Deus te chama, Deus te busca, Deus quer te fazer um membro dessa nova raça, e você quer levar a sua vida independente, ou usando o ditado popular, ser dono do seu próprio nariz. Ninguém é dono do próprio nariz. Ou o pecado domina sobre a sua vida, você pertence a uma raça que está debaixo da ira de Deus, ou você pertence a Cristo e pertence a uma raça agora que é a igreja do Senhor e que pode se encontrar na presença do Senhor. A igreja, e somente a igreja, estará com o Senhor e tem acesso a Ele. Nós temos que ter isso na nossa mente. A igreja, e somente a igreja, estará com o Senhor na volta dele e pode ter acesso a Ele. Por isso nós temos que ser da igreja. Alguns querem ser da igreja em casa, sozinho. Irmãos, a igreja é um corpo formado por pessoas que vivem juntos e são trabalhadas por Deus de forma conjunta. Por isso a Bíblia mostra tanto que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça dela. Ela está nas mãos do Senhor. Claro que nós temos muitas pessoas dentro da igreja visível
que não pertence a Cristo, como Jesus tinha no colégio apostólico um que não era dele. O melhor exemplo é esse. E que, por incrível que pareça, Jesus não tentou tirá-lo do meio do grupo, chegou ao ponto de lavar o pé dele, ministrou a ceia a ele, sem se preocupar, porque no momento certo ele fez o que ele tinha que fazer, para aquilo que ele foi determinado. Então nós precisamos muito de fazer um exame nosso e entender isso. A igreja, somente a igreja estará com o Senhor, e somente a igreja tem acesso ao Senhor. Não adianta você achar que qualquer um pode se chegar a Deus. Não, só chega ao Senhor aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e tem um Espírito no seu coração que gerou vida e que fez com que ele se aproximasse de Deus. Paulo passou tudo o que passou para conhecer o mistério de Deus, levar a salvação aos gentios através de Cristo e usar a igreja para mostrar isso para o mundo. É isso que ele está dizendo. A igreja tem que ser instrumento na mão de Deus para mostrar aquilo que Deus fez por ela ao mundo. Nós não estamos no mundo para trabalhar com conseguir casa e roupa, isso ou aquilo. Nós estamos aqui, meus irmãos, para mostrar isso, que nós somos uma raça diferente. E aí vem a pergunta: quem é você neste mundo? Independente? Você é uma pessoa completamente independente? Se é independente, tem uma triste notícia a te dar: você é escravo do pecado. Se é liberto por Cristo, tem uma boa notícia a te dar: o pecado já não tem domínio sobre você. Se você buscar o Senhor vai te ajudar e vai trabalhar no seu coração, preparando você para o dia que Ele voltar. Se é liberto por Cristo, pertence a essa nova raça, saiba que o Senhor vai fazer de nós realmente o seu povo no dia, já fez de nós o seu povo, e nós estaremos com Ele na volta. Meus irmãos, essa pandemia ela tem servido para que muitos façam uma reflexão sobre a vida e a morte. Eu tenho usado muito essa pandemia para falar sobre isso. Você refletir sobre a vida e sobre a morte. Refletir no que será de você após a morte. Se você tem vida ou se você tem morte eterna. Eu espero que você esteja entre esses que o mistério, o Evangelho de Jesus tenha te alcançado, que você possa entender que o Evangelho do Senhor era realmente o mistério que iria tirar o gentio da morte para a vida. E nós que estamos aqui hoje, no escuro, e uma boa oportunidade da gente parar e refletir. Há um simples problema tecnológico faz isso com a gente. Mas depois que Jesus voltar, o texto de Apocalipse diz que a glória dele iluminará. Nós não precisaremos mais do sol para iluminar, nem da lua. A glória iluminará. Que nós possamos estar pensando nisso, que o Senhor guardou juntamente com ele esse mistério. Qual o mistério? Que ele iria atrair. O atrair o povo já sabia, as pessoas já sabiam, porque os apóstolos, os profetas do passado já haviam falado que as nações viriam até o Senhor, mas eles não sabiam como. Eles não sabiam como. Como que Deus iria fazer isso? E Deus, Ele demonstra essa sabedoria dele em atrair a Ele os seus escolhidos através de outro homem. Assim como um homem trouxe tudo de ruim para a raça humana, um homem, o segundo Adão,
Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. E nós precisamos saber disso e precisamos de entender que somos a igreja para proclamar isso, para a glória do nome do Senhor. Que você faça parte desta nova raça para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar e receber a bênção do Senhor nas nossas vidas. Pai querido, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome porque o projeto do Senhor não ficou oculto. O Senhor vem desenvolvendo o projeto da revelação do Senhor para nós, a partir do pecado de Adão, ou até mesmo antes dele, antes de Adão pecar, o Senhor já se revelava ao homem, e o Senhor também revelou o projeto da redenção. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque não tínhamos esperança alguma para as nossas vidas, porque fomos criados numa raça completamente condenada debaixo da ira do Senhor. Mas agora, Pai, em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Em Cristo Jesus, nós somos um novo povo, uma nova raça, que agora, Pai, não é mais, de forma alguma, escrava do pecado. Sabemos, ó Deus, que entristecemos o Senhor porque pecamos, entristecemos o Senhor porque às vezes nós voltamos a fazer isso que essa natureza que ainda age em nós, provisoriamente, mas nós às vezes pecamos, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas sabemos que um dia isso vai acabar. Aleluia. Um dia o Senhor vai voltar. Um dia o Senhor vai tomar teu povo, essa raça remida no sangue do Cordeiro, e fará com que todos nós estejamos juntos na cidade santa, com o Senhor, vendo o Senhor, servindo ao Senhor, cultuando o Senhor, e não teremos mais perigo algum de cometer pecados contra Ti. Por isso, ó Deus, fortalece o nosso coração. Foi isso que o apóstolo Paulo quis, escreveu, isso que esse texto diz à igreja de Éfeso. Não desfaleçam, não desfaleçam. Que seja assim, ó Deus, nas nossas vidas. Que nós não venhamos a desfalecer diante de tudo que nós temos visto neste mundo. Porque sabemos, ó Pai, que o Teu dia aproxima, o dia do retorno do nosso Senhor, que agora virá em glória, para a glória do Teu nome. Leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a unção, direção e o selo do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.